Fala pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre a esperança em Kafka e o ser humano em busca de sentido. Mas antes de começar aqui o assunto, eu peço para vocês curtirem esse vídeo, porque isso é muito importante aqui, para vocês se inscreverem aqui no canal e para vocês comentarem aqui filosofar é preciso nos comentários. Então, como eu disse, vamos tratar hoje de um grande nome da literatura e não da filosofia, mas que possui uma relação muito forte com temas filosóficos. Kafka é um autor que eu li muito e sempre vinculei com a filosofia e com o debate que a filosofia propõe. E nesse vídeo eu quero tratar justamente do elemento da esperança, que apesar de tudo, apesar dos livros de Kafka apresentarem sempre uma situação dramática, ele sempre apresenta a esperança como saída. Então, falando aqui sobre isso, estamos tratando do sentido, da busca de sentido. E a busca de sentido está atrelada a uma questão de felicidade, está atrelada a uma questão de estilo de vida. Por isso, se nós olharmos para a história da filosofia, nós temos aí alguns momentos importantes, como o período antigo, que é um período cosmológico, onde esse sentido, essa felicidade é encontrado na ideia do cosmo, na ordem, de voltar para casa, por exemplo, como o Ulisses na Odisseia, quando está retornando a casa, esse é o sentido dele, da vida dele, o retornar a Ítaca. Mas isso, então, de modo geral, o princípio do cosmo, o princípio cosmológico do período antigo, do período medieval é o princípio teológico que vigora, então o sentido é encontrado em Deus. No período moderno, temos aí um paradigma humanista, portanto, a busca de sentido está atrelada ao próprio ser humano, à razão, à liberdade, à autonomia. E a partir do século XIX nós temos um período de desconstrução desse sentido. E aí nós temos nomes como Nietzsche, depois no século XX nós temos Heidegger, Sartre, Camus e tantos outros autores que vão discutir essa questão de sentido e vão propor esse sentido a partir, por exemplo, da rebeldia em Camus, ou da condenação à liberdade em Sartre, ou do niilismo ativo em Nietzsche. E aí temos as diversas respostas possíveis à falta de sentido a partir desses autores que estão nesse paradigma da desconstrução. Então, em linhas gerais, temos no período antigo um princípio cosmológico, no período medieval um princípio teológico, no período moderno um princípio humanista, e a partir do século XIX nós temos um período da desconstrução. Ok, dito isso, então eu passo para o assunto central aqui deste vídeo, que é focar no pensamento de Kafka. E começo afirmando o seguinte: toda obra do escritor Franz Kafka apresenta em sua base a situação do homem em busca de sentido. Se nós passarmos pelas diversas obras do Kafka, como por exemplo O Processo, é alguém que está em busca de sentido. Ele erra sem orientação num universo que se apresenta fechado e absolutamente enigmático. Portanto, não há respostas, há sempre enigmas a serem decifrados. E na sua busca pelo caminho, ele se vê entregue às burocracias de uma engrenagem implacável. Esse elemento da burocracia, dessa engrenagem implacável, é muito importante no pensamento dele. E sim, o sujeito está sempre preso à burocracia. E ele não consegue se desvencilhar dessa burocracia. Para tal engrenagem, o homem é reduzido a um mero número ou a um caso anônimo a ser tratado. O ser humano, nessa engrenagem, nessa burocracia que ele está entregue, o ser humano não é mais ser humano, mas o ser humano é apenas um número dentro desse atomismo de seres humanos, desses átomos sociais que estão imersos nessa engrenagem. E é dessa forma que nós compreendemos um pouco o mundo a partir dessa ótica de Kafka. O mundo se apresenta como um labirinto repleto de armadilhas, no qual o indivíduo se prende sem ajuda e sem apoio algum. Como eu disse, é uma engrenagem, é um mundo caótico, é um mundo que nós buscamos o sentido, mas nós não compreendemos esse sentido, porque ele está entregue a essa burocracia que não tem uma explicação, mas ela funciona.
Por isso mesmo, é um mundo de armadilhas, é um mundo que não tem respostas e aparentemente há situações absurdas aí em jogo. Por isso dá para vincular aqui o elemento do absurdo em Kafka, inclusive com o absurdismo de Camus. Diante dessa situação do não sentido, o que cabe ao ser humano, segundo Camus, é a revolta perante o absurdo. E dessa forma o ser humano abraça a absurdidade. Kafka não vai por essa via de abraçar a absurdidade, mas ele vai pela via da esperança. Apesar de tudo, ele mantém a esperança. Apesar de estar preso nessa engrenagem, nessa burocracia, ele mantém a esperança. Então, as respostas não são encontradas nessas situações aparentemente absurdas. E é diante dessa situação que é sem saída que surge então aquilo que é um elemento central que perpassa o pensamento dele, que perpassa as obras dele, que é a esperança. Bom, existe sempre a esperança de que a absurdidade só seja eventual e de que a situação supostamente sem saída contém a possibilidade de abrir-se para um novo futuro. Diante disso, então, a esperança é justamente que essa absurdidade seja eventual e que no futuro as coisas possam melhorar. Então, essa é a dimensão da busca de sentido aqui apresentada via Kafka. Assim, o indivíduo permanece num constante estado de busca, mesmo nunca encontrando o que está buscando. Apesar do mundo ser enigmático e incompreensível, os indivíduos jamais abandonam a dimensão da esperança. De novo, eu quero ressaltar isso. O mundo, sim, é incompreensível, nós não compreendemos o mundo, ele é enigmático, nós não deciframos o mundo, ele apresenta situações absurdas, aparentemente absurdas, mas mesmo assim, mesmo diante de tudo isso, o indivíduo, ele mantém a esperança. E mesmo não encontrando lá no futuro uma saída, mesmo assim ele mantém a esperança. Então, independente da situação, se nós pensarmos isso para o nosso dia a dia, independente da situação que nos encontrarmos, o que deve permanecer sempre, independente das situações, é a esperança. Bom, de maneira exemplar, tal esperança desesperada, que apesar disso não causa desespero, aparece na pequena narração intitulada Uma Mensagem Imperial de Franz Kafka. Então vou citar aqui um breve resumo dessa história chamada Uma Mensagem Imperial do Kafka, agora para a gente analisar justamente esse elemento da esperança perante a situação que é incompreensível. Vamos então à história. O imperador mandou pessoalmente uma mensagem a um de seus súditos mais humildes. O mensageiro até já tinha se colocado a caminho. Ele carregava a mensagem. Ele até se apressava para que chegasse o mais rápido possível ao seu destino. Mas diante dele se estendia a imensidão dos palácios. As escadas se estendem sem fim diante dele, e os pátios, e depois dos pátios, o segundo palácio, que abarca o primeiro, e de novo escadas e pátios, e mais um palácio, e assim por diante, através dos milênios. Eis a mensagem aí que esse mensageiro está aí para transmitir. O destinatário da mensagem, por sua vez, nem sabe que tal mensagem está a caminho. Então há uma mensagem do imperador, o mensageiro está a caminho, porém diante dele há palácios e palácios, há uma imensidão que ele jamais consegue ultrapassar, palácios, pátios, escadas e mais palácios por milênios, e o destinatário nem sabe da mensagem que está a caminho, mas ele a espera, e essa espera, por sua vez, é sem fim. Nunca a mensagem vai chegar. Apesar disso, porém, o homem fica sentado na janela e à espera quando o pôr do sol se aproxima. Então, essa pequena história representa um pouco essa busca de sentido via a esperança no pensamento de Kafka. Então, existe uma mensagem, existe o mensageiro que está a caminho, mas ele nunca vai chegar, e o destinatário está aguardando essa mensagem, mesmo não sabendo da mensagem, mas ele está aguardando alguma resposta possível, mesmo não sabendo que há uma resposta a caminho, e ela nunca vai chegar. Então, aqui nessa Uma Mensagem Imperial, e há diversos outros trechos em diversas outras obras
que uma mensagem muito parecida com essa é transmitida no pensamento de Kafka. Bom, a esperança da obra de Kafka se distingue muito das obras de Camus e de Sartre. A atitude de esperança em Kafka é o primeiro passo para a superação daquele pessimismo subjacente que marca as concepções de Camus via o absurdismo e Jean-Paul Sartre via o existencialismo. Então, um dos debates desses três autores, Kafka, Camus e Sartre, é sobre o sentido. Porém, aquilo que Camus e Sartre apresentam é totalmente diferente daquilo que Kafka apresenta. A esperança de Kafka não se revolta contra a ausência de sentido, assim como faz o Sísifo de Camus, que acha nessa revolta a última possibilidade para superar a absurdidade da existência. Então aqui nós temos o Camus. A esperança, e aqui volto com Kafka, a esperança tampouco se esgota na constatação de que o homem está numa situação de ser condenado à liberdade, sem resposta nenhuma diante da absurdidade de sua morte. Aí nós temos o Sartre, o homem condenado à liberdade, o homem condenado à morte, e aí nós temos essa situação de não compreensão da finitude. As figuras de Kafka, então, elas não se aproximam tanto do pensamento de Sartre como de Camus, e elas permanecem numa atitude de esperança apesar de tudo. Então, o que fica nessa busca de sentido via Kafka, nas diversas obras, é a esperança apesar de tudo. Essa esperança não confirma a possibilidade de sentido, mas ela também não a nega, não a exclui. Bom, pessoal, esse texto eu preparei a partir das obras Uma Mensagem do Imperador, do Kafka, e a obra Encontrar Sentido na Vida, Propostas Filosóficas, de Blank. Então foram a partir desses dois textos. Eu peço para vocês que chegaram até aqui no finalzinho desse vídeo colocarem um emoji de coruja aqui para saber que vocês chegaram até o final do vídeo. E para vocês também comentarem aqui se vocês concordam com Kafka, sim ou não, de manter a esperança sempre, apesar de tudo. Até o próximo vídeo.